Hoje eu estou começando uma série muito interessante. Perguntas que todo mundo quer fazer. Cada domingo eu vou iniciar com um tema diferente, com uma pergunta diferente. E eu estou propondo a partir das muitas perguntas que eu recebo e estou escolhendo as mais recorrentes e aquelas que eu considero importantes. Então na palavra de hoje é: por que as minhas orações não são respondidas? Quantos aqui já fizeram essa pergunta para Deus? Deus, por que o Senhor está demorando? Deus, por que o Senhor não fez o que eu te pedi? Deus, por que as coisas aconteceram de um jeito que eu não esperava que acontecesse? É por causa desse tipo de pergunta que eu vou pregar hoje para vocês. E quero começar lendo um texto da palavra de Deus que está em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Essa reflexão eu quero dividir em 4 partes. A primeira delas, o Espírito nos assiste. A segunda delas, o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. A terceira, não sabemos orar como convém. E a quarta, Ele, além de assistir, Ele intercede por nós. Eu vou começar pela reflexão que diz: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Esta palavra fraqueza, no original do Novo Testamento, a língua grega, é astenia. Escreve asteneia, mas fala astenia. É uma palavra que os médicos usam para descrever uma doença, miastenia. Miastenia é o quê? Fraqueza muscular, fraqueza nos nervos, a pessoa vai perdendo a força. E quando ela é grave, essa doença, ela inabilita a pessoa. Mas a palavra grega astenia reflete uma doença, uma palavra genérica para a doença. No português tudo é doença, né? Se você está com gripe, hoje eu não vou à igreja porque eu estou doente, estou gripado. Você está com um problema cardíaco grave, eu estou doente. Parece que é tudo a mesma coisa. Não, no grego não. No original da Bíblia, há 5 palavras diferentes que são traduzidas por enfermidade, doença. Doenças estas que Jesus curou. E eu quero descrever aqui algumas para vocês. Portanto, a palavra astenia, essa fraqueza que a Bíblia está falando, ela diz respeito a uma palavra genérica, que envolve não só doença do corpo, da alma, e outros tipos de fraqueza mais que a pessoa possa ter. Então, eu quero falar para vocês de algumas delas. A primeira é nossos, diga nossos. Está lá em Mateus 4, 23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças, nossos, e enfermidades. Malaquias, segunda que eu vou falar, entre o povo. Essa palavra nossos descreve uma doença terminal. É um paciente em estado terminal, está à beira da morte. Profundamente debilitado, o organismo já não está reagindo e a pessoa vai morrer. E a Bíblia diz que Jesus cura esse tipo de enfermidade. Amém? Jesus cura doença terminal. A segunda palavra é malaquia. Malaquia descreve uma doença que afeta os músculos. Literalmente essa palavra diz respeito aos paralíticos, aquele homem com a mão ressequida. É uma palavra que descreve uma enfermidade que não mata. A pessoa não morre dela, a pessoa morre com ela. Hoje em dia eu poderia dizer que são essas doenças
Doenças mesmo inabilitantes, algumas doenças degenerativas, a pessoa vai tendo atrofias, fraqueza muscular, algumas doenças neurológicas. E eu quero dizer para vocês que Jesus também cura esse tipo de doença. O terceiro tipo de doença, a palavra é kakos. E kakos é uma palavra usada para refletir uma pessoa que está confusa mentalmente. Então é o homem hidrópico, são os loucos, são as pessoas que têm problemas mentais. Nos dias de hoje, nós poderíamos falar de esquizofrenia, toque, bipolaridade, depressões, são doenças que atuam na psique, na alma, na mente humana. E a pessoa que tem esse tipo de doença sofre muito. E quando você lida com uma pessoa assim, você precisa ter muita seriedade no tratamento. Porque quando uma pessoa diz, eu quero me matar, acredite, uma pessoa pode chegar a esse ponto. Quero dizer para vocês que Jesus também cura essa doença. A última palavra que reflete uma enfermidade que Jesus curou é a palavra mastix, ou mastigos. Essa palavra, ela significa literalmente chicote. É a palavra para chicote. E ela foi empregada na Bíblia e traduzida para a palavra flagelo, por conta da tortura romana. Como é que os romanos faziam? Eles torturavam o indivíduo até quase morrer. Quando ele estava para morrer, eles tiravam ele do tronco e levavam para a prisão. O corpo dele começava a se recuperar. Quando ele estava ficando bom, eles levavam de novo para o tronco e dá-lhe chicotada. Então a palavra traduzida por flagelo, lá com a mulher que tinha um fluxo de sangue, vamos ler o texto. Em Marcos capítulo 5, 28 a 29, diz assim, a mulher falando para si mesma, né? Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, mastix. O que significa isto? É aquela doença crônica que incomoda a pessoa durante a vida inteira. Ela trata, ela fica quase boa, mas não está curada. Quando ela menos espera, a doença volta. E de novo se torna um flagelo, uma tortura. Esta talvez sejam as doenças mais crônicas que as pessoas podem ter. Enxaquecas pesadas, problemas, por exemplo, de AIDS e outras doenças que a pessoa vai administrando e se ela dá uma descuidada, vem. Quero dizer para você também que Jesus cura esse tipo de doença. Amém? A última palavra é arustos, que descreve uma pessoa em coma. E Marcos 16, 18 diz assim, se impuserem as mãos sobre os comatosos, sobre os que estão em coma, sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu tive um tio, Carlos Aldigueri, tio da Miriam, minha prima, pai da Miriam. Ele morava na fazenda, ele foi gerente do Banco do Brasil durante muitos anos. Quando aposentou, ele comprou uma fazenda e foi para o Mato Grosso. Ele amava o campo. E um dia ele estava lá, ele era um homem simples, de fé, não estudava muito a Bíblia, não frequentava a igreja, mas tinha uma fé tremenda. E ele um dia está lá na sua casa, na sede, chega um dos seus funcionários com um menino no colo. Era o filho dele, de 5 anos, que tinha desaparecido e foi encontrado no fundo do rio, morto. O funcionário chegou e colocou na mão dele e disse assim, olha, eu não sei o que fazer. Detalhe, a fazenda ficava umas 2 horas da cidade mais próxima. Ele pegou aquele menino no colo e disse, eu não sei o
que fazer, Senhor. Mas de uma coisa eu sei: Jesus sabe, porque Ele ressuscitou mortos. Ele ordenou que o menino voltasse à vida, e ele voltou imediatamente. Glória a Deus! Um homem que não era religioso, ele cria muito em Deus e em Jesus, mas não era um homem que tivesse teologia, mas ele usou da sua fé, porque cria que Jesus curava. Eu quero dizer para você que Jesus cura os que estão em coma, ressuscita os mortos. Então a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês: o que nós seríamos sem o Espírito Santo? Um caso terminal, debilitados, não podendo progredir na vida, vencer as fraquezas da nossa alma, confusos mentalmente, inclusive não sabendo discernir a vontade de Deus, torturados pelo diabo, pelas mazelas das almas, pelas culpas, pelos ataques do inimigo, pelo sentimento de inferioridade. Queridos, aqui a palavra de Deus está dizendo claro, que se nós não somos assim, é porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Não é maravilhoso você saber disso? A segunda reflexão que eu quero fazer é que o Espírito Santo nos assiste. Diga, assiste. O que significa assistir? Auxiliar? O que mais? Ajudar? Acompanhar? Bacana, tudo isso é bonito. Mas eu quero dizer que estas palavras nem de longe expressam o que a palavra bíblica diz. A palavra traduzida por assiste aqui no original é um palavrão desse tamanho. Eu vou dizer para vocês que é difícil até de falar. Sinantilambanomai. Repita comigo: Sinantilambanomai. Bom, eu preciso explicar para vocês que essa palavra só ocorre uma vez na Bíblia, nesse lugar. Esta palavra não ocorre em nenhum outro lugar, em outro escrito da língua grega. Nem entre os clássicos, nem entre o grego koiné, que era o grego comum. Na verdade, Paulo inventou essa palavra. E a gente faz isso até hoje. A gente chama isso de neologismo. Você quer falar uma coisa que você não sabe, não tem uma palavra para explicar, então você inventa uma. E foi isso que o Espírito Santo inventou. E eu quero mostrar para vocês o que esta palavra, que o Espírito Santo faz por você, significa. Ela é tremenda. Ela é formada por 3 outras palavras. Sim, diga sim. É uma preposição que significa com, junto de. Dá sempre a ideia de parceria. Vou mostrar para vocês. Você conhece algumas palavras. O que é sinergia? Ergon é trabalho. Sinergia é trabalho em conjunto. Você ter 5 pessoas que trabalham juntas numa mesma coisa. Sinfonia. O que é sinfonia? Foné é som ou voz. Sinfonia são sons conjuntos. Você vai numa sinfônica, tem um monte de instrumento tocando junto. Sintonia. Mesmo tom. Simpatia. Mesmo sentimento. Sentir junto. Quando você se simpatiza com alguém, você bateu, né? Na linguagem antes de Jesus o santo bateu. Mas para crente deve ter um outro jeito de falar, né? Você teve sintonia com a pessoa. Simpatia. Essa é a primeira palavra formada que forma essa palavrão grande. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo é teu parceiro. Você tem fraqueza? Tem. Mas você não está sozinho. Diga assim: eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Glória a Deus.
A segunda palavra que forma esse palavrão é anti. E anti, todo mundo conhece, é contra. Anticristo. Né? Anti significa alguém contrário a. Mas essa palavra, lá nos primórdios, ela expressava um indivíduo com um posicionamento absolutamente hostil. Não é ideologicamente, filosófico, só contra isso. Não, é um indivíduo hostil. Contrário, que se você não colocar um camarada na cadeira, ele vai fazer uma besteira. Repita comigo, diga: o Espírito Santo está comigo e ele está muito bravo. Ele está hostil. Contra quem? Contra o diabo. Contra aquele que coloca a fraqueza em você. Contra aquele que luta contra você. Ele está hostil contra isso. E a última palavra é lambanomai. Esta é uma palavra que nós cantamos aqui. Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Lambanomai significa o quê? Tomar. Com violência. Com violência. Portanto, essa palavrona desse tamanho traduz assiste. Não, querido, ele não assiste não. Ele está junto de você, ombro a ombro, está muito bravo e vai para cima do diabo para dizer: daqui, deixa eu tomar o que você está fazendo na vida dos filhos de Deus, aqueles por quem Jesus morreu. Amém, aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu creio. Então é muito importante você entender que você tenha intervenção no teu problema do Deus Espírito. Não dá para traduzir uma palavra desse tamanho com assiste. A terceira reflexão que eu quero fazer: a quem ele assiste? Porque a maioria das pessoas, quando vai orar, a primeira coisa que o inimigo coloca no seu coração é: não sou digno. Quando aquele leproso chegou perto de Jesus e falou: se tu quiseres, podes me tornar limpo. O problema dele não era crer que Jesus podia. Ele tinha certeza que Jesus podia. Ele só achava que ele não era digno. Porque ele era leproso. Todo mundo rejeitava o leproso. Então ele chegou como um rejeitado. Se tu quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus saiu de onde ele estava, desceu, tocou no leproso e falou: eu quero ser limpo. Então muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque a gente já vai diante de Deus achando que não pode receber. E aqui o que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo está brabo contra o diabo que está se levantando contra a tua vida. Mas a quem ele assiste? Será que são os mais santos? São santarrões, são aqueles que estão num nível que ninguém chega? Será que são os que conhecem mais a Bíblia? Que conhecem inclusive a língua original? Será os que têm mais dons do Espírito Santo? Não, a Bíblia diz que ele assiste aqueles que têm fraquezas. E o que Deus me manda te dizer hoje, querido, que as tuas fraquezas não são impeditivo. Ao contrário, elas te tornam a pessoa adequada para receber ajuda. O diabo está dizendo que você não pode receber a bênção porque você tem algum pecado, alguma cadeia. E o Espírito Santo está dizendo o contrário. Não, você é esse mesmo que eu quero fazer uma obra de libertação. Porque ele vem para ajudar os fracos. Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E a palavra doentes é asteneia, ou astenia. A quem ele ajuda?
Diga aos que têm fraqueza. Quantos aqui tem alguma fraqueza que só Deus para ajudar? Eu quero dizer que esse só Deus é a senha dele. Quando você chega para Deus e fala: Deus, isso é só o Senhor, Ele fala: oba, agora eu vou fazer porque a glória é minha. Porque quando os homens acreditam que eles podem fazer, Deus fala: então façam. Ele assiste aos fracos, aos que têm enfermidades emocionais, espirituais, físicas. 1 Coríntios 1, 27 e 28, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas, astenia, do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. Você quer saber quem Deus escolheu? Em primeiro lugar, Ele escolheu as coisas loucas. Quando Deus me chamou, queridos, eu não seria nem a escolha dos piores, porque era um jovem tão problemático, tão brabo, com tanta raiva do mundo. E Deus falou: é esse mesmo que eu vou pegar e vou transformar. A palavra louco aqui no grego é moros. Essa é uma palavra que originou uma palavra inglesa muito comum para quem fala inglês, que o pessoal conhece. A gente nem fala porque é um xingamento. Moron. You are moron. Moron é o pazzo, nó cego, noia. É essa palavra moros que originou a palavra moron. E Deus está dizendo que Deus chama esses cuja mente não é brilhante, cuja alma não é firme, cujos sentimentos são contrários, são confusos. E Deus fala: eu chamo e transformo o seu interior e faço destes pessoas dignas da minha glória. Amém? Porque pessoas com a mente confusa, em depressão, vivendo algum tipo de patologia, são pessoas que têm potencial enorme, mas não conseguem muitas vezes discernir entre o certo e o errado, entre a realidade e a ficção. Mas a Bíblia diz que Deus chamou também as coisas fracas, e aqui as tenês, os fracos e doentes. Quando a gente vai para o exército, se você tem algum defeito, ele te dá excesso de contingente. Todo mundo, pelo menos na minha época, todo mundo queria ter o excesso de contingente. Mas aquele que sai por excesso de contingente porque tem uma enfermidade, não fica feliz, porque ele se sente inapto. Eu quero te dizer que Deus te chama, mesmo se você for uma pessoa que tem limitantes na sua vida. A terceira coisa que Deus fala é que Ele chama as coisas humildes. E no grego essa palavra é agenes. A é um prefixo de negação. E genes é nascimento. Genésio, Eugênio, genética, são todas palavras advindas desta palavra gené, ou gené, que significa nascer. Os agenês são os indivíduos sem pedigree, sem família. São os indivíduos que não são nobres, são os Zé Ruela. É aquele camarada que o mundo olha e fala: isso aí. E Deus fala: é esse aí. Ele chama os que ninguém valoriza, para levantar e honrar e transformar e mostrar a sua glória. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes o diabo vem para você e fala: você não vai receber a bênção, você não merece. Quem é você? Já ouviu o diabo falando: quem é você? Está muito folgado. E às vezes até uns irmãos cheios do espírito de porco fala: como é que esse fulano fala em línguas? Olha a vida dele.
Sabe, irmão, Deus chama os agenês, chama aqueles que não têm pedigree, não são nobres, não são de uma família da High Society. São esses que Deus chama e Deus fala: eu vou fazer uma obra com esse camarada, eu vou fazer dele um instrumento para a minha bênção. E por último a palavra, as coisas desprezadas, né? Exutenel. Essa palavra é usada literalmente para falar das coisas abjetas, rejeitadas, refúgio, cocô, lixo. Sabe aquele camarada que chega fedendo caatinga? Que a gente gosta quando chega cheirando perfume francês. Deus não, vem com a caatinga que eu transformo e coloco o perfume de Jesus sobre a tua vida. Então eu quero dizer para você, olha para o teu irmão do lado, cutuca ele e diga assim: Deus te ama. E Deus quer fazer uma coisa tremenda na tua vida. E não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Importa o que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Aleluia! E quando a gente lê essas características, a gente pensa, algumas pessoas se encontraram aí, né? Numa característica, em duas. Alguns falam: não, eu tiquei todos. A quarta reflexão é que Ele nos assiste porque não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como é necessário. Por que a sua oração não é respondida? Porque você ora errado. A Bíblia deixa claro isso. E Deus está dizendo aqui que porque a gente não sabe orar direito, Ele manda o Espírito Santo orar por nós e conosco. Amém? Efésios 6, 17 e 18 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Quanto tempo, irmãos? No Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste. E o texto diz então que a gente tem que orar muito, todo o tempo no Espírito. E a Bíblia diz que Ele nos dá uma espada. A espada que não é minha, que não é sua, que não é de homens, é uma espada do Espírito. Deixa eu te perguntar, tem alguém que pode suportar um golpe dessa espada? Tem algum demônio, algum principado que resiste a essa espada? Agora, que espada é essa? A Bíblia diz que é a palavra de Deus. Mas eu quero te dar um detalhe aqui que talvez você não saiba. Quando a Bíblia fala da palavra de Deus, tem duas palavras que o Novo Testamento usa. Uma é logos. Logos é a palavra como um todo, é a Bíblia inteira. Mas há uma outra palavra que é uma palavra específica, objetiva, para o momento certo. Esta palavra é rema. Aqui, o que a Bíblia está usando é a palavra rema. E eu quero dar uma ilustração para vocês. Nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, havia duas palavras para a espada. A primeira palavra se refere a uma espada enorme, muito grande, pesada, que o lutador usava para treinar. Então ele batia naqueles bonecos e ficava treinando com uma espada pesada para os músculos ficarem fortes. Mas quando ele ia para a guerra, ele não usava aquela espada enorme. Ele usava mahaira, que é uma espada mais ou menos desse tamanho, muito mais leve,
E o indivíduo que treinou a vida inteira com aquela espada pesada podia passar horas combatendo sem sentir nada. Essa espada era para uma luta corpórea. Mahaira. É mais ou menos a mesma coisa. A espada grande que nos treina é a Bíblia inteira, é o Logos. Mas a espada que você vai usar na oração, quando você entra na dimensão do Espírito, a que vai matar o demônio que está te atazanando, é a Mahaira. É aquela palavra objetiva, é aquela revelação de Deus que vem direto. E quando você recebe, você dá um golpe mortal contra ele. E a vitória vem na hora. Glória a Deus, irmãos. Agora, por que as nossas orações não são respondidas? É porque a gente não sabe orar como convém. Segundo, nós não discernimos qual é a vontade de Deus, porque a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós pela vontade de Deus. Ele ora segundo a vontade de Deus. Em qualquer situação que você tiver, primeiro você tem que descobrir qual é a vontade de Deus. Agora, como que Deus revela qual é a vontade dele? Primeiro, tem que estar na Bíblia. Se você orar alguma coisa que é contrária à Bíblia, não precisa nem perguntar, porque já está respondido. É não. Mas e se for uma coisa genérica? Senhor, eu devo me casar com essa pessoa ou não? Devo fazer esse trabalho ou não? Aceito esse emprego ou não? Vou para aquele lugar ou não? Isso não está na Bíblia. Aí tem gente que faz horóscopo. Isso é um perigo. Porque não pode, a Bíblia não é para ser feita assim. Como é que você vai saber? A Bíblia diz, ora o tempo todo. A Bíblia, eu vou continuar mostrando o texto original e você vai hoje sair daqui aprendendo a orar. Quando você está diante de uma luta específica, você tem que entender que você tem o Espírito de Deus dentro de você intercedendo pela vontade de Deus na sua vida. Agora, essa palavra interceder também é um palavrão. No grego é hiperenturrano. E mais uma vez ela é formada por algumas palavras. A primeira é hiper. Hiper é sobre. Você está hiperestimando. Este é um hipermercado. Hiper significa sobre. Dá a ideia de uma coisa maior, mais alta. Um hipermercado é maior que o supermercado. A segunda é en. En é uma preposição que significa dentro. Literalmente, toda vez que você, em qualquer língua, encontrar uma palavra formada com en, significa dentro. Por exemplo, quando você tem uma disenteria, espero que ninguém esteja com disenteria aqui, você está com um distúrbio dentro de você, nas suas entranhas. E a palavra que contrapõe ao en é o ex. Toda vez que você não soubesse uma palavra se escreve com ES ou EX, é só você entender o sentido. Se o sentido for para fora, é EX. Êxodo. Rodós é caminho. Ex para fora. Êxodo é saída. Exit. EX para fora. EN para dentro. Então, hiper-en. Diga assim, o Espírito Santo está sobre os meus problemas, mas ele está dentro de mim. E a última palavra é tunrano, que significa clamar. Não é fazer oraçãozinha assim, oh Senhor nosso Deus. A ideia de alguém que está... E a Bíblia ainda diz que ele faz esse tipo de intercessão com gemidos inexprimíveis. Essa palavra gemido, ela é muito interessante, porque dá a ideia, querido, que a gente esteja dentro de um poço,
E o Espírito Santo entra com a gente no poço. E ele está perto da sua fraqueza. E ele começa a ser tocado pela sua fraqueza. E você tem emoções, ele sente emoções juntos. E ele começa a expressar isso de maneira que ele começa a falar coisas que não dá nem para você repetir numa língua inteligível. Sabe quando você discerne a vontade de Deus? Quando você deixa ele fluir na tua vida assim. Então não pense que você vai receber a resposta de Deus. Vou dar uma orada. Senhor nosso Deus, para orar 30 segundos. Não, Deus não falou, vou fazer o que eu quero. Põe a cara no pó. Dobra o teu joelho. Busca a Deus, chora na presença de Deus, dá espaço, dá vazão, saia deste mundo físico e diga: eu quero entrar na dimensão do teu Espírito. E o Espírito Santo, ele não está alheio à tua dor, ao contrário, ele sente a tua dor com você, e tem hostilidade contra o diabo, contra aquilo que Satanás está fazendo na tua vida. Portanto, você quer romper na oração? É orar para valer, orar até Deus falar. Não vai orando por qualquer coisa, não. Ore e fala: Deus, eu não tenho direção, eu quero a tua resposta. Eu contei para vocês a minha situação a respeito do salão que a gente está para fechar. Eu falava para Deus: Deus, mas é um negócio muito grande. E todo mundo do meu lado dizia: não, vamos lá. Mas eu falava: mas eu quero ouvir de Deus. E eu fiz uma semana com a Lília, orando todos os dias: Senhor, eu quero que o Senhor me fale a tua vontade. Eu não quero entrar por entrar, nem por pressão de ninguém. E fiquei orando uma semana, todo dia, buscando a Deus. Não só no tempo que a gente estava orando pela manhã, mas eu ficava o dia inteiro orando, clamando, suplicando. Até que eu falei: Deus, eu quero uma palavra rema. Aquele pastor estava pregando na televisão, e eu disse para Deus: o Senhor bem que podia usar ele para falar assim. Para dizer que tem um pastor no Brasil que está precisando mudar de igreja, que o tempo está pequeno, mas está com medo de pagar o aluguel. O Senhor pode fazer. Eu ainda falei: o Senhor pode fazer isso, o Senhor é Deus. Porque eu preciso de uma resposta clara. 2 minutos depois que eu falei isso, o pastor falou: quero contar um testemunho. Tem um pastor amigo meu, que a igreja dele estava crescendo muito, e ele precisava mudar de tema, mas estava com medo. Eu falei: sou eu. Acho que ele vai falar meu nome, que é amigo dele. Era o Joel Austin, pastor da maior igreja americana. E ele disse, e o pastor orou a Deus, e uma loja de departamento, algumas quadras da igreja dele, saiu de lá porque não pôde pagar aluguel. E ele fechou um contrato pela metade do valor do aluguel. E é exatamente o que está acontecendo com a gente. Porque nós estamos indo para um lugar onde havia uma concessionária que pagava o dobro do que nós vamos pagar. E o Espírito Santo falou: tá bom assim, o que mais? Glória a Deus. Você pode dizer: obrigado, Senhor. Mas uma coisa Deus falou comigo: eu quero que você me busque assim. Sabe por que a gente não busca assim? Porque a gente não acha que Deus vai responder. E eu quero te dizer, querido, Deus não está nem aí para o tamanho do teu problema. Ele pode resolver o teu problema. Ele é Deus. E se você for fraco, quem está dentro de você é fraco. Porque é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ele é maior do que o seu adversário, ele é maior que o inimigo, é maior que as circunstâncias, é maior do que o exército inteiro do inferno. E ele quer que nós aprendamos a orar. Mas orar no Espírito, até que venha a resposta, o discernimento, a direção de Deus. E nessa hora, você que está treinado na espada, que é a palavra de Deus, a espada do treinamento, vai estar pronto para usar a espada da palavra rema específica. E o teu inimigo vai ser vencido. Por que que nós não temos as orações respondidas? Porque não sabemos orar como convém.
Ou talvez porque nem oremos como devemos orar. Não oremos o tempo suficiente, não deixamos o Espírito dentro de nós fluir e revelar. Não discernimos a atmosfera dele. Querido, porque enquanto você está achando que Deus não está nem aí por você ou com você, o Espírito Santo dentro da tua vida está hostil contra o diabo. Mas ele está esperando a tua busca intensa, para que flua através de você o poder de Deus. O problema, não importa o tamanho que seja, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Talvez você esteja diante de uma situação muito dura hoje. Busca Deus, Deus vai falar com você. Eu vi um testemunho de um pastor missionário, pastor americano, missionário na União Soviética. Ele habita lá, acho que desde 80 e pouco, há muitos anos. E ele disse que ele tinha um programa de televisão regional e ele queria entrar no Azerbaijão. Acontece que o Azerbaijão é muçulmano. Mas ele falou: Deus, se o Senhor está me compungindo para isso, eu vou até lá. Ligou, marcou uma reunião e foi até lá. Quando ele chegou na emissora, ele sentou, estava esperando para ser atendido, começou a ouvir barulho de guerra, de metralhadora. Era a guerra dos povo do Azerbaijão com os armênios. A mulher, no meio daquele tiroteio, falou: o senhor quer um cafezinho? Essa era a realidade que eles estavam vivendo lá. E ele ficou aguardando. Quando ele foi chamado para a sala do presidente, ele ficou atônito, porque ele nunca esperou que o presidente fosse uma presidente. Era uma mulher. E ele chegou para ele e disse assim: olha, ela falou: por que o senhor está aqui? Ele falou: eu gostaria de veicular as minhas mensagens na sua TV. Era uma TV estatal. Eu sou cristão e tal. A mulher falou: você está louco? Nós somos muçulmanos, isso aqui dá morte, questão de morte. Você tentar converter um muçulmano é uma questão de morte, porque você está louco vir aqui para fazer um pedido desse. Além disso, nós somos parceiros do Irã. Como é que nós vamos botar uma coisa uma mensagem de cristão numa televisão que vai entrar no Irã? Aí ele conversou com ela e falou: puxa, mas eu vim de tão longe. Ela falou: você tem alguma fita aí? E ele tinha levado, o assessor dele escolheu lá 4 fitas. Quando ele viu a primeira fita: como um homem deve tratar a sua esposa num país muçulmano. Botou o vídeo, a mulher fica assim. Chegou no final dos 30 minutos, ela falou: tem outra? Ele deu a segunda, era a parte 2 da mesma série. Mais meia hora ela ficou assim, não falou uma palavra. Quando terminou, ela falou: tem mais? Tem mais 2. Resumo, ela ouviu as 4 mensagens. Ao final daquele momento, ela virou para ele e falou: quando podemos começar a veicular? Diante dos homens era impossível, mas Deus tinha uma espada, a espada do Espírito, para quebrar as cadeias. Às vezes você pensa que o teu filho, o teu pai, tua mãe, um amigo seu não vai se converter nunca. O que está faltando para você é a espada do Espírito, meu querido. Porque o Espírito Santo sabe qual é o ponto fraco, por onde vai entrar, onde vai quebrar as cadeias. E eu quero te dizer hoje, você não está sozinho, a tua oração não é solitária. O Espírito Santo intercede por você. Ele tem sentimentos e ele sofre, ele sente com a tua dor, com as suas misérias. E ele tem hostilidade contra o diabo, por causa daquilo que ele tem feito com você. Não é maravilhoso saber isso? Mas por que as nossas orações não são respondidas? Porque a gente nem acredita. Porque se você acreditasse que Deus ia responder para você, você não saía de lá até que Ele respondesse. Você já imaginou se a igreja, se o povo de Deus
começar a ficar ousado e começar a falar para Deus: se não falar, eu não saio daqui. Se não responder, eu não vou trabalhar. Se não responder, eu não saio daqui. Eu estou clamando, fala comigo. Você já imaginou se os crentes deixassem de ser tão racional e se tornassem mais espirituais? Sabe o que ia acontecer? Esse mundo ia ser invadido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você hoje. Eu quero responder, eu quero te falar, eu quero te dizer qual é a minha vontade. Mas você está afim de buscar? Você está disposto a buscar até eu responder? Porque o Espírito Santo está em você. Cutuca o teu irmão e diga: você não está sozinho não. O Espírito Santo está dentro de você. Então trate de decidir o que você quer. Porque tem crente que quando vai orar a Deus, chega: Deus Todo-Poderoso, eis aqui a minha enfermidade. Oh Senhor, eu não sei qual é a tua vontade. Eu não mereço. Tá bom, não precisa fazer nada. E o apóstolo Paulo está dizendo: se o inimigo te disser que você não tem pedigree, que você não tem estatura, diga: mas o Senhor me escolheu mesmo assim. Se o inimigo te dizer: você é um fraco, você está cheio, pode aplaudir, libera essa unção, libera o louvor. Sabe, gente, até para os nossos problemas insolúveis, Deus tem solução. A solução é a presença do Espírito em nós, que nos assiste, que intercede por nós, que nos dá a palavra rema, a espada mortal que o inimigo não resiste. Nem Satanás é páreo para a espada de Deus. Se você receber a palavra rema, que está em acordo com a vontade de Deus, ninguém vai segurar você. O que o Senhor está dizendo hoje, nessa noite, para você, meu querido: por que você está tão desesperado? Se Deus está te dizendo que o Espírito Santo está em você, por que você está olhando para as circunstâncias? Por que você está andando no mundo físico? Mas a solução para o teu problema não é no que você enxerga, não é no teu currículo, não é no teu pedigree, é no poder do Espírito Santo de Deus. E Deus está chamando esse povo hoje para entrar numa outra dimensão, na dimensão do Espírito Santo de Deus, na dimensão, porque quando você começa a clamar e você acha que você está num poço, sozinho é uma coisa, mas quando você começa a sentir a presença do Espírito, fala: meu Deus, eu não estou sozinho aqui não. Você começa a clamar e você começa a ouvir um gemido do Espírito junto, e ele começa a interceder por você, em você, e daqui a pouco você sai macho daquele momento. Você entra medroso e sai de lá querendo pisar na cabeça do diabo, porque o Espírito em você começou a entrar em ebulição. Sabe como é que você entra nessa dimensão? Quantos de vocês já viram aquela chaleira? Eu não sei se aqui no Brasil tem isso, mas nos Estados Unidos tem uma chaleira que você bota água no fogo, e quando a água ferve, a chaleira faz assim. Já tem aqui. Por que ela apita? Porque o vapor faz pressão. É um furinho pequenininho, a força da pressão apita. Eu vou dizer uma coisa: esse gemido inexprimível é assim. Você começa a orar e a pressão do Espírito Santo dentro de você começa. Daqui a pouco você está chorando, quebrantado, falando palavras que você não entende, e daqui a pouco o Espírito Santo começa a fluir através da tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Mas por que algumas pessoas entram nesse processo logo e outras demoram muito?
Porque a água para ferver depende da temperatura da água. Se você tirar a água da geladeira e botar no fogo, vai demorar mais tempo. Se a água já está natural, quentinha, ela vai entrar em ebulição logo. Então, olha para o teu irmão, cutuca ele e fala: para com esse negócio de andar na frieza. Nós temos que estar quente. Diga assim: naturalmente nós temos que andar quente na fé. Porque quando a gente buscar Deus, logo nós vamos entrar em ebulição. E o Espírito Santo vai ser liberado. E a tua fraqueza vai ser transformada em força. E o teu medo em coragem. A tua ansiedade em fé. Amém, irmãos? O Espírito de Deus está dentro de nós. Você não está sozinho. Mas a gente tem que saber como orar. Tem que orar pela vontade de Deus. Não adianta orar contra a sua vontade. Muitas vezes os crentes querem tanto uma coisa que tapam os olhos para enxergar o que Deus quer. Se você orar contra a vontade de Deus, Deus não vai mover uma palha. Mas se você orar de acordo com a vontade de Deus, e você só discerne isso quando você está na esfera do Espírito, porque Ele está orando segundo a vontade de Deus, aí então você vai viver uma vida sobrenatural. Aliás, querido, o sobrenatural é o natural de Deus. Quando você anda no sobrenatural, você vence tentação, vence pecado, vence o demônio, vence as lutas na alma. Pessoa cheia do Espírito não tem tempo para depressão. Fala: estou enfastiado dessa depressão, vou me encher do Espírito. Acabou a depressão. Eu não estou dizendo que depressão não existe, é real. É uma enfermidade. É um distúrbio químico na mente. Tudo bem, mas Deus cura também. Você pode ficar anos se tratando com antidepressivos, ou você pode se encher do Espírito Santo. Uma coisa você tem que entender: tem gente que passa a vida inteira lutando contra um vício. E tem gente, como aqueles irmãos, o que falou que usou droga há 30 anos, cocaína, crack. No dia que ele entrou aqui, foi liberto e nunca mais sentiu nem vontade. O que eu quero te dizer, o que o Espírito está mandando te dizer, que há um recurso sem limitação à sua disposição dentro de você. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para você dobrar o seu joelho onde você estiver. Coloca diante de Deus o teu fardo, a tua ansiedade, porque a palavra diz: lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui prostrados diante de Ti. Alguns tão abatidos, tão deprimidos, que não têm força para fazer nada. Alguns querendo desistir da vida, outros com medo do futuro, outros debaixo de algum flagelo, de uma tortura. Quando o Senhor é aquele que nos assiste, nos ajuda, intercedendo por nós. Ore comigo, diga: Senhor meu Deus, nos momentos escuros, quando eu avistar somente nuvens negras, eu quero declarar hoje que eu vou me lembrar das Tuas promessas, e eu vou te buscar, Senhor, e orar, Senhor, até que o Senhor me revele a Tua vontade. Dá-me hoje, Senhor, a espada do Espírito, a palavra rema, a palavra certa, para
para que eu ore e vença a minha fraqueza. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E Pai, agora eu oro por esse povo. Por esse povo que foi chamado por Ti, que foi chamado, como a Tua palavra diz, para ser instrumento da Tua glória. Ouve a oração desse povo agora, Senhor, e responde, Senhor. Leva-nos a uma outra dimensão. Não queremos mais viver só enxergando o que os olhos podem enxergar. Queremos enxergar com os olhos espirituais. Queremos, ó Deus, crescer em garra, em autoridade. Queremos, ó Deus, sentir, discernir a Tua hostilidade contra o diabo a nosso favor. Que ninguém saia daqui hoje como entrou. Que ninguém saia daqui se sentindo desamado, se sentindo no fim de um beco sem saída. Que todos saibam que Tu és Deus, e que o Deus Todo-Poderoso habita em nós.